Você sabe o que são medidas de prevenção? Esse é o tema do nosso treinamento de hoje. A introdução às medidas de prevenção, que são medidas essenciais para a gente conseguir neutralizar os riscos dentro do ambiente de trabalho. Hoje nós vamos falar sobre esse item da NR número 1. Quando se trata de medidas de prevenção que as empresas adotam, é muito importante a gente falar da hierarquia de controle. É muito comum a gente achar que, quando se fala de segurança do trabalho, o equipamento de proteção individual é a medida mais eficaz. E é um tremendo engano e uma falha muito grande que às vezes a gente comete quando se fala de medidas de prevenção. E o objetivo dessas medidas principal, um dos principais objetivos, na verdade, é eliminar, reduzir ou até mesmo controlar os riscos ocupacionais para que a gente consiga proteger a saúde e a segurança dos trabalhadores. Então, você que trabalha no ambiente de trabalho, ou você que é um profissional de segurança do trabalho, tem que entender e seguir essa hierarquia. Porque quando a gente consegue ter um método de hierarquia de controle bem aplicado no ambiente de trabalho, significa que a gente está fazendo a forma mais eficaz de prevenção dentro do ambiente de trabalho. A NR1 ela estabelece várias diretrizes para a implementação aí dessas medidas, seguindo ali o que a gente chama de ordem de prioridade. Daqui a pouco a gente vai mostrar uma ilustração que facilita o seu entendimento de como fazer, de como adotar, como saber essa ordem de prioridade. E qual que é a importância quando a gente fala dessas medidas de prevenção? Primeiro, o objetivo, quando se fala em saúde e segurança, é proteger a vida, a integridade física dos trabalhadores, também reduzir os custos com relação ao acidente de trabalho para as empresas. É importante a empresa não ter custo com acidente de trabalho para ela poder investir cada vez mais em máquinas, em proteção de máquinas, de equipamento, o próprio equipamento de proteção individual. Isso faz também que aumente ali o bem-estar e a saúde dos trabalhadores, bem como garantir a conformidade legal com relação às normas regulamentadoras. Quando nós falamos de prevenção, o que nós podemos definir? Qual que é o conceito fundamental de prevenção? É o conjunto de medidas que visa o quê? A gente evitar acidente. Não só acidente, mas também as doenças ocupacionais. E principalmente como que a gente faz isso? Eliminando ou reduzindo o risco. Às vezes eu consigo eliminar. Eu tenho uma atividade dentro da empresa que, se eu pensar na hierarquia de controle, pensar no primeiro passo da hierarquia, que é a eliminação, eu não preciso mais ter aquela atividade. Isso é o sonho de qualquer prevencionista. Quando eu não consigo fazer isso, eu tenho que tentar, pelo menos, reduzir o risco para o colaborador. E também, quando se fala da proteção, a gente pode dizer que é o conjunto de medidas que vai visar minimizar as consequências e também o evento indesejado. O evento indesejado é aquilo que eu não quero que aconteça. Então, por exemplo, se eu tenho uma atividade em altura, ou uma atividade de espaço confinado, uma atividade a quente, qual que é o evento indesejado, por exemplo? Uma atividade a quente, uma atividade aquela que gera chama, faísca ou calor, eu posso dizer que é o quê? Uma queimadura, é um princípio de incêndio. Uma atividade que de trabalho em altura, eu posso dizer que o evento indesejado é o quê? A queda de um trabalhador. Uma atividade envolvendo eletricidade, o que seria um evento indesejado? O colaborador levar um choque, ter uma descarga elétrica ali naquele colaborador. Enfim, o evento indesejado é tudo que eu quero, que eu não quero que aconteça durante aquela atividade. Então, a gente tem aqui alguns exemplos de prevenção e de proteção. Por exemplo, prevenção, quando se fala de prevenção, atua antes da ocorrência. A proteção atua durante a exposição. Então, por exemplo, eu falo de prevenção numa atividade qualquer, tudo aquilo que eu vou fazer de medidas de controle para que não aconteça a ocorrência. Quando eu falo de proteção, eu posso dar o exemplo do EPI. Um capacete, por exemplo. Eu tenho lá uma pessoa fazendo uma atividade em altura e onde tem outras pessoas que estão no piso superior a ela. Então, quando eu falo de prevenção, eu vou falar de tela, eu vou falar principalmente das medidas que eu vou tomar ali para que as pessoas não deixem que objetos caiam. Tudo
que eu vou fazer para que não aconteça aquele evento indesejado, que é a queda de materiais, análise de risco. Já quando eu falo de proteção, o capacete. Se tiver uma falha na prevenção e cair uma ferramenta ou material, ele vai proteger ali, né, o crânio, a cabeça do colaborador. Outro exemplo aqui, ó, foco na eliminação do risco. É prevenção. Eu vou focar em eliminar, em não ter aquele risco. A proteção é foco na redução do dano, certo? Então, por exemplo, falando ainda do EPI, se eu tenho um óculos de proteção, ele vai impedir que seja projetado algum objeto, alguma partícula nos olhos do operador, do colaborador? Não. Mas ele pode reduzir ali através da proteção da lente do óculos para que não tenha contato com aquele produto químico ou com aquele objeto no olho do colaborador. A gente tem um outro exemplo aqui, ó, substituição de produto tóxico. É prevenção. Então, se eu tenho um produto químico que é tóxico, que é utilizado na operação de alguma organização, ao invés, por exemplo, de eu usar uma proteção, que é o EPI, que é equipamento de proteção individual, uma máscara, um óculos, uma proteção facial, eu posso substituir aquele produto. E quando se fala de produto tóxico, o que a gente vai mais usar em termos de proteção é máscaras. São máscaras aí determinadas aí de acordo com o tipo de produto que vai ser utilizado, os filtros da máscara, né? Se é semifacial, né, ou outro tipo de proteção. Então, o caminho mais correto é substituir aquele produto. Se eu não preciso daquele produto ali, eu não vou ter que usar nem o EPI, de repente. E quando a gente fala de prioridade de hierarquia, a gente fala de prevenção. E quando a gente fala de proteção, é a última linha de defesa. Eu não trabalhei bem a hierarquia de controle, eu tenho que colocar um equipamento de proteção individual. Nós sabemos que o EPI ele é muito importante no ambiente de trabalho, porém, é importante entender que ele é a última barreira, ele é o menos eficaz. Não que o colaborador, você que trabalha, tem que ficar sem ele, mas a gente tem que ter métodos de prevenção mais eficientes para não precisar de utilizar o EPI. Então, a gente tem um exemplo aqui do lado direito, né? Equipamento de proteção individual, proteção contra queda, por exemplo. Aqui tem um exemplo de um andaime. A gente tem um isolamento, né, de equipamento, isolamento de área onde tem o risco é fundamental. Sistema de suspensão, de supressão de incêndio, os extintores, os hidrantes, é muito importante. Ventilação adequada, é um ambiente confinado, às vezes tem ali a deficiência de oxigênio ou presença de gases tóxicos, né? É importante a questão da ventilação. As barreiras de proteção, a sinalização de segurança, principalmente para as pessoas que não conhecem aquele ambiente, ter a sinalização é fundamental. As saídas de emergência e rota de evacuação de área, às vezes começa um princípio de incêndio ou algum tipo de pânico, ter isso bem definido pode salvar vidas também. Treinamento em emergência, ter uma brigada de emergência bem preparada, as pessoas que estão dentro daquela empresa ali, saber como funciona o plano de emergência, primeiros socorros e kits de emergência, ter pessoas treinadas na empresa que saibam fazer os primeiros socorros e também ter ali as ferramentas adequadas, os kits. Não adianta nada eu ter ali uma equipe de resgatista, de brigadista, se eu não tenho uma prancha, se eu não tenho um kit de primeiros socorros. Isso é fundamental dentro das empresas, né? O sistema de gestão, o monitoramento e a expansão de tudo isso que a gente acabou de falar, além das políticas e também procedimentos operacionais, análise de risco, promoção e cultura de segurança. A cultura ela é fundamental dentro da empresa, dentro da organização. Quando se fala de cultura, a gente consegue melhorar qualquer ambiente de trabalho através da evolução na jornada de segurança. Ergonomia, controle de engenharia, avaliação de risco, análise de risco, através de uma APR ou de uma permissão de trabalho também é fundamental. E os treinamentos obrigatórios de acordo com cada tipo de risco. Treinamento, ele tem que ter uma matriz de treinamentos onde eu vou definir os treinamentos de acordo com cada risco que o colaborador está exposto, de acordo com cada função ali. Falando agora dos princípios gerais da prevenção. É importante, quando se fala de princípios gerais, a gente saber que tem uma abordagem que ela tem que ter um sistema, tem que ter um passo a passo para a gente fazer gestão de segurança de verdade. E ter a orientação, que são ações o quê? De prevenção, preventiva. Porque quando se fala de segurança é importante a gente saber que é melhor prevenir do que remediar. Esse ditado é muito válido em saúde e segurança do trabalho. Aqui o primeiro item, quando se fala dessa sistemática,
fala de evitar os riscos. O que seria evitar esses riscos? Eu vou eliminar completamente os perigos sempre que possível. É uma situação que a gente tem que sempre pensar em acabar completamente com os perigos no ambiente de trabalho. Aí, o segundo passo, eu vou avaliar os riscos que não podem ser evitados. Então, eu tentei a primeira etapa, ainda prevalece aqueles riscos que eu não consigo evitar, eu vou analisar ali a probabilidade, a severidade desses riscos. Eu vou utilizar, por exemplo, uma matriz de probabilidade versus severidade para me ver o tamanho desse risco. E aí, eu vou para o terceiro passo, que é o quê? Combater os riscos aonde? Na origem dele. Ou seja, eu vou atuar diretamente na fonte do perigo, não apenas nos sintomas. É igual quando a gente está doente. Né? Você está com resfriado, com uma gripe, por exemplo. Se eu atuar só nos sintomas e não saber o porquê que está causando aquela doença, não vai adiantar nada. Então, por isso que é importante a gente combater na fonte do perigo. Ou seja, vamos dar um exemplo de uma máquina que tem uma parte móvel ali. Vai adiantar eu dar uma luva para o operador ou uma máquina que gera um ruído? Eu vou só colocar o protetor aditivo? Por que eu não enclausuro aquela máquina e elimino o ruído? Isso é agir na origem. O quarto passo, adaptar o trabalho ao homem, não o homem ao trabalho. Isso é fundamental. Eu vou considerar os aspectos ergonômicos e também a capacidade individual de cada operador daquele ambiente. E o quinto, eu vou priorizar medidas de proteção coletiva, aquilo que protege todos, não só o individual. Eu vou dar preferência aos EPIs do que os EPCs do que os EPIs, certo? Então, quando se fala de equipamento de proteção coletiva e equipamento de proteção individual, sempre eu devo priorizar o EPC. Ou seja, quando eu tenho EPC, eu estou protegendo todos os indivíduos ali que têm exposição àquele perigo. E aí a gente tem os princípios gerais da prevenção, né? O primeiro, evitar os riscos. O segundo, avaliar os riscos que não podem ser evitados. Combater os riscos na origem. Adaptar o trabalho ao homem. Ter em conta o estágio de evolução da técnica, né? Substituir o que é perigoso pelo que é isento de perigo ou menos perigoso. Exemplo disso, um produto químico. Às vezes eu uso um produto químico numa empresa que é muito agressivo. Eu posso substituir ele por um produto menos agressivo, ou uma máquina também. Planificar a prevenção como um sistema coerente, integrador de todo trabalhador, né, e homem também. Prioridade de medidas de proteção coletiva e dar instruções adequadas aos trabalhadores. Então, é importante a gente sempre falar desses princípios gerais de prevenção. Agora, nós vamos falar um pouco da hierarquia de controle de risco. Essa hierarquia, nós sempre falamos que é uma abordagem que ela é sistemática, ela tem um sistema de implementação dessas medidas de prevenção. E ela vai estabelecer o quê? Uma ordem de prioridade, que vai da eliminação até o EPI. Então a gente vê essa imagem aqui, ó, da hierarquia de controle, né, que é do efetivo, que é o positivo, e o menos efetivo, que é negativo. Então a NR1 ela estabelece essa questão. A NR1 fala de eliminação, ela fala de minimização, ela fala de medidas administrativas e ela fala do equipamento de proteção individual também. Mas é muito importante entender que a hierarquia de controle ela deve ser aplicada nessa sequência, esgotando ali as possibilidades de cada nível antes de pensar no próximo. Sempre priorizando as medidas o quê? Mais eficazes, que são as medidas que independem do comportamento humano. Ou seja, o que a maioria das empresas fazem hoje é buscar o caminho mais fácil, é o EPI. Eu sempre falo nos vídeos que o EPI é o símbolo da segurança do trabalho. E, de fato, ele é muito importante. Só que, imagine você como prevencionista ou você como trabalhador. Se você puder entrar num ambiente de trabalho que você não precisa de usar óculos, não precisa de utilizar um protetor auditivo, não precisa de utilizar um capacete, uma bota, uma luva, um colete, ou até mesmo ali um mangote, um avental, uma máscara de solda, por exemplo, não precisa de ter solda naquela área, é o sonho de qualquer prevencionista. Então, por isso que é fundamental sempre a gente tentar fazer esse exercício quando vai fazer uma avaliação de risco no ambiente de trabalho,
de eliminar o risco quando identifica ele. Se não der para eliminar, qual que é o próximo passo? Substituir ou isolar, né, as pessoas do risco, né, que é as medidas de separação, ou até mesmo os controles administrativos, até chegar no equipamento de proteção individual. Não podemos pular etapa. Quando se pula etapa, é o atalho, é o caminho mais fácil, mas não é o caminho mais eficiente ou o caminho mais efetivo. Por isso que a hierarquia de controle ela é fundamental. Então a gente vê aqui a hierarquia de controle, as etapas, né? Ela tem uma ordem de prioridade, da mais eficaz para menos eficaz. Quando se fala de eliminação, o que eu vou fazer? Eu vou remover completamente o perigo do ambiente de trabalho. Por exemplo, eliminar trabalho em altura substituindo por uma operação remota. Ou seja, eu tenho uma atividade dentro da empresa onde a pessoa tem que subir para fechar um registro, uma válvula, para fazer uma certa atividade, uma operação. Se eu coloco um trabalho remoto, por exemplo, que uma máquina faz, que uma inteligência artificial faz através de controles automáticos, eu elimino o colaborador lá em cima. É um exemplo clássico. Substituição, por exemplo, trocar o material ou processo perigoso por outro menos perigoso. Exemplo, eu vou substituir solventes tóxicos por produtos à base de água. Ou seja, um produto químico menos agressivo. Aí o colaborador, de repente, não precisa usar uma luva, ele não vai usar um creme de proteção, ele não vai usar uma máscara, um óculos, ele vai trabalhar com um produto menos agressivo. O terceiro aí, ó, controle de engenharia. Geralmente são o quê? Modificações físicas que vai fazer o quê? Vai isolar a pessoa do perigo. Qual o exemplo que a gente tem aqui, ó? Enclausuramento de máquinas, sistema de ventilação. A NR12 a gente usa muito essa questão de controle de engenharia. Uma máquina que pode gerar um ruído ou que tem uma parte móvel ali que o colaborador pode ter contato com os membros superiores, mãos e braços, eu vou lá e faço o quê? Eu faço um enclausuramento. É uma medida de engenharia. O quarto, dentro da hierarquia de controle, são os controles administrativos, ou seja, são procedimentos que reduzem a exposição ao risco. O que a gente pode dar exemplos? Treinamentos, sinalização, rodízio de trabalhadores, procedimentos operacionais, tudo isso são controles administrativos. O rodízio, por exemplo, dentro de uma atividade, é fundamental, principalmente quando se fala de ergonomia, sinalização também, mostrando que tem que ter aquela separação de homem e máquina, que também está dentro desse controle. Equipamento de proteção individual é a última barreira, o menos eficaz. É a última linha de defesa. Protege apenas o que? O usuário. Ou seja, capacete, luva, óculos, protetor auditivo. Isso a gente já tem muitos exemplos dentro aí dos ambientes de trabalho. Então, essa implementação da hierarquia de controle, ela é fundamental. E para ela ser eficiente, qual a melhor forma da gente fazer isso? É disseminar esse conhecimento. É mostrar para o operador de máquina, é mostrar para aquele colaborador mais operacional. A equipe de segurança do trabalho sempre fazer esse exercício na identificação de risco, durante uma investigação de acidente, durante as reuniões da CIPA. Como fazer hierarquia de controle? Através de exercícios, de levar pessoas para dentro de uma sala e ver como aplicar essa hierarquia dentro de cada risco identificado aí no ambiente de trabalho. Então nós temos aqui, ó, por exemplo, quando se fala de proteção coletiva versus proteção individual, versus EPI. Dentro da própria NR1, ela trata a medida coletiva como que prioridade sobre proteção individual. Nós já falamos disso diversas vezes. Então, por exemplo, tem um comparativo aqui, proteção coletiva versus proteção individual. Então, primeiro aqui, ó, protege todos os trabalhadores simultaneamente. Se eu tenho uma máquina que eu protejo ela, ou tiro o ruído dela, eu vou proteger todo mundo daquele ambiente. Quando eu falo do EPI, eu vou proteger apenas o usuário, fornecendo ali um protetor auditivo para ele, ou um óculos para não ter uma projeção daquela determinada máquina. A proteção coletiva, ela atua na fonte ou no ambiente. Já o equipamento de proteção individual, ele atua onde? No corpo do trabalhador. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Guarda-corpo, exaustores, isolamento acústico, que a gente já falou aqui. E individualmente a gente tem o quê? Capacete, luva, protetor auricular.
A proteção coletiva ela não depende da ação do trabalhador para funcionar. Ou seja, toda medida que independe do comportamento humano, ela é fundamental. Por quê? Nós temos cerca de 88 a 95% dos acidentes com a consequência relacionada ao quê? Ao comportamento humano. A causa, na verdade, né, daquele acidente é o quê? O comportamento humano. Então, quando eu falo do EPI, ele depende do uso correto pelo trabalhador. O trabalhador, além de não estar 100% seguro, que o EPI é para minimizar o impacto, se ele não usar, né, eu vou depender da ação do colaborador para que aquele EPI o proteja de fato. E quando se fala ainda de proteção coletiva, ela tem uma maior prioridade na hierarquia de controle. E o equipamento de proteção individual, ele é a última barreira, ele é a última opção dentro da hierarquia de controle. Mas é muito importante que o EPI, ele deve ser adotado apenas quando as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis, insuficientes ou estiver em fase ali, de implementação. Eu tenho que proteger o colaborador de alguma forma. Não é porque às vezes eu vou fornecer um EPI para ele que eu vou deixar ali de tentar seguir, tentar eliminar aquele risco na fonte. Os equipamentos de proteção individual, os EPCs, né, eles são essenciais, todos dois, né, o EPI também, né, quando não é possível ali eu eliminar o risco completamente no ambiente de trabalho, ele é fundamental, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos aqui, né, que equipamento de proteção individual e coletiva, o EPI, né, é muito importante a gente bater nessa tecla, que ele apenas protege o indivíduo, o EPC protege os trabalhadores. Nós temos vários exemplos de EPIs. É importante, né, quando se fala de EPI, ser feito ali a escolha por um profissional capacitado, um engenheiro ou técnico de segurança, que vai, de acordo com o risco que ele vai selecionar aqueles EPIs, com certificado de aprovação. O colaborador não pode, por exemplo, levar um EPI dele para usar no ambiente, tá? E ele só deve ser fornecido em última instância, quando aí todas as medidas já forem esgotadas. O PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, é o documento que vai trazer todas essas informações de hierarquia de controle, de EPI, de EPC. Dentro desse PGR, nós vamos ter ali um inventário de risco. É um documento aí que vai conter a relação dos perigos e os riscos ocupacionais presentes no ambiente de trabalho. É um documento vivo, não é um documento que eu vou imprimir ali e deixar ele morto ali numa gaveta. Ele tem que ser sempre atualizado, né? O plano de ação também dele é muito importante, porque ele vai estabelecer as medidas de prevenção a serem implementadas e vai seguir a hierarquia de controle de risco. O monitoramento desse plano de ação é fundamental. Então, o plano de ação é um dos itens mais importantes do PGR, porque ali vai ter todas as ações que eu vou demandar durante o período que eu estou naquela gestão do PGR. Mas o mais importante ainda com o plano de ação é eu monitorar para ver se essas ações estão sendo, de fato, executadas dentro do prazo e quem que é o responsável por cada ação dentro do programa de gerenciamento de risco. Então, a participação dos trabalhadores, ela é fundamental, porque eles vão participar nas etapas de elaboração e também implementação do PGR e, além disso, vai contribuir sobre os riscos no ambiente de trabalho. É um erro que, às vezes, os profissionais de segurança cometem, fazer documentos sem a participação, sem entrevistar os colaboradores, que sabem dos principais perigos que tem dentro do ambiente de trabalho. Então, para concluir, pessoal, essa questão desse tema que nós estamos falando hoje, a implementação dessas medidas de prevenção, conforme a NR1 estabelece, é fundamental para garantir que a gente tenha um ambiente de trabalho seguro e saudável, como nós falamos no início. Tá? Então, é importante fazer o quê? Priorizar a hierarquia de controle. Também envolver os trabalhadores dentro desse processo. Ele tem que participar de todo o processo para que você consiga implementar a cultura de segurança dentro da empresa. Você, trabalhador, é importante você entender que a segurança do trabalho, ela faz parte do processo, ela está dentro do processo, ela não é um fator isolado. E é importante revisitar continuamente e monitorar regularmente a eficácia das medidas que foram implementadas, que foram colocadas aí como ações dentro desse programa de gerenciamento de risco. E o documento dentro do PGR. Manter o PGR sempre atualizado, plano de ação, verificação das ações
que foram implementadas. E a gente sempre repete, prevenir é sempre melhor e mais econômico do que remediar. Quando se fala de prevenção e de proteção, essa é a frase que a gente não pode esquecer de forma alguma. Pessoal, se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente, tire suas dúvidas, que nós todos os dias estamos aqui trazendo conteúdos de relevância relacionados aí à saúde e segurança do trabalho. Um forte abraço e até o próximo vídeo.